Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, 1º de agosto, com um novo horário, né? Agora mais cedo. A gente começa a se ver às 9h30 da manhã, a partir de hoje, logo depois do TV Mar News, ao vivo aí para você. Muito obrigada mesmo pela sua companhia, você que está aqui ligadinho com a gente. Se você ainda conhece alguém que não está sabendo do horário, corre para avisar, tá? Dizendo que dá tempo. Assim, ó, corre que está passando Bem Assim agora, em novo horário. Liga lá na TV Mar, é claro, para poder assistir o nosso programa, porque hoje está muito legal. Hoje nós vamos falar como cuidar das crianças durante a separação dos pais. Esse momento tão delicado, né? É importante também ter atenção com os pequenos, tá, gente? Tem música com Roger, tem Gazeta Web, tem culinária, tem muita matéria legal, tem muita coisa boa. E eu tô contando com você, então não sai daí, porque o Bem Assim tá começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, né? Você que nos acompanha aí pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivaço aí para você. Não tem desculpa, viu? Você só nos assiste se você realmente não quiser, porque nós estamos em todas as plataformas disponíveis durante 24 horas aí, disponível, né? Durante 24 horas aí para você sempre estar acompanhando a nossa programação, tá? Muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo, é maravilhoso para mim, tá? Ter você aí, ó, do outro lado da telinha, aqui acompanhando Bem Assim, que é um programa que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor para você. Lembrando também das nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe, eu sei que isso é muito difícil, tá? Nós estamos lá no Instagram com o perfil @TVMar, canal 25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage, que é TV Mar. Também ainda estamos lá no YouTube com o nosso canal, que é TV Mar Canal 25, que é onde você consegue assistir as nossas reprises. Se você perdeu alguma entrevista ou alguma matéria, quem sabe alguma culinária, né? Algum ingrediente de uma receita ou algum quadro que você quer rever, não tem problema. É só você ir lá no YouTube que você vai conseguir assistir tudo isso quantas vezes você quiser. E não é só daqui do Bem Assim não, tá? É de qualquer programa aqui da TV Mar, ok? Recadinhos dados, agora vamos começar o dia com muita informação, gente. Olha só, separação não é algo fácil, né, e tranquilo para um casal, ainda mais quando esse casal tem filhos. E hoje o nosso assunto aqui no programa Bem Assim é sobre como cuidar das crianças durante a separação dos pais. E agora, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a psicóloga Eveline Vasconcelos. Muito bom dia. Bom dia, que já é de casa. Agora com esse assunto, que é um assunto até um pouco delicado, né, Eveline? Vamos comentar um pouquinho? Separação. Separação, né? Como você falou, seria mais fácil se não tivesse filhos, mas quando tem filhos é bem mais delicado. Muito mais delicado. Hoje em dia é muito mais fácil, Eveline, para uma criança lidar com a separação do que como era tanto tempo atrás, onde a gente vou colocar assim, a separação era meio que vista como um tabu, né? Assim, é mais fácil porque hoje os casamentos não estão tão duradouros quanto há um tempo, né, atrás. Então, por isso chega a ser mais fácil. É mais comum as crianças estão no convívio social, irem para a escola e escutarem que o amiguinho é filho de pais separados. Então, hoje isso está mais comum. E aí é mais fácil até para a criança saber lidar, né? É mais fácil comparado a antigamente, tá? Mas assim, não é um processo fácil. Certo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse processo. Antes eu queria saber qual a dica, como é que os pais eles devem informar aos filhos, ao filho, à criança, que eles estão se separando? Ser claros e ser muito verdadeiros, né? Não adianta enganar a criança. O papai ou a mamãe vai viajar. Não, fale a verdade. Para não criar uma expectativa ou a ansiedade desnecessária. Então, diga a verdade. O papai ou a mamãe estão se separando, mas isso não quer dizer que a separação muda o amor e o afeto que os pais têm pela criança, né? Porque, assim, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Ex-pai, ex-filho, ex-mãe, isso não existe mesmo, não. Não existe. Então, assim, é mais ou menos por aí.
Geralmente, quando um casal vai se separar, a gente tem essa noção, né? Eu mesmo imagino isso, que deve acontecer muitas brigas. E aí, como se mora junto, né? Debaixo do mesmo teto, né? Ali no mesmo lar, as crianças, elas presenciem essas brigas. Isso afeta elas? É interessante que os pais, eles preservem ao máximo essa criança? Sim, é interessante porque não é bom, né? A criança está presenciando briga dos pais. Até porque, se são adultos, eles precisam resolver os conflitos deles, né? Mas não necessariamente com a presença da criança. Para quê? Para a criança ficar assustada com a situação. Quais os sentimentos que essa notícia, Eveline, ela pode, enfim, afetar uma criança? Quais os sentimentos que ela pode despertar ali no pequeno? Ansiedade, baixo rendimento escolar, o medo do abandono também, separaram. E aí, será que vão me deixar também? Será que vão separar de mim? Isso fica ali, né, corroendo a criança. Fica imaginando uma criança pequenininha, porque para a gente que é adulto, às vezes sentir isso já é um pouco angustiante. Você imagina uma criança, né, Eveline? Exatamente. Então, assim, Mara, a gente pensa que é bom ser claro para não estar desenvolvendo esses sintomas na criança. Certo. Como evitar o sofrimento dos filhos nesse momento tão delicado? A principal dica é realmente ser claro, ser sincero mesmo, Ser abrir claro, o coração. Exatamente. E explicar a situação, explicar à criança, né, que estão se separando. Também não precisa entrar em detalhes que não é do entendimento da criança, porque pode acontecer, né, falar os motivos reais, que a criança nem entende ainda que motivos são esses. Nem sabe, né, nem imagina como é que é essa relação de casal. Exatamente, né, então assim, é sempre bom deixar claro, mas ter esse cuidado, né. Tá. Esses detalhes que não são pertinentes, não há motivos para ser contados. Não fala. Resolvam entre si, resolvam né? entre si, é bem melhor, é bem mais maduro. Tem alguma idade em que a criança ela sofre mais, em que ela sente mais esse baque? A literatura coloca que depende muito da fase da criança, porque... E os estudos mostram que as crianças que teve a convivência maior com os pais casados podem apresentar maiores dificuldades na sua nova adaptação, porque a separação vai ser uma nova adaptação, né? Então, os pais não estão na mesma casa, a criança vai começar a viver rotinas diferentes do que elas estavam habituadas a conviver. Tá. Quando é algo bem resolvido entre o casal, aí é né? melhor, para a criança e para o casal, ótimo, né? Que bom. Então, no caso, a criança, ela lidaria melhor, ela lida melhor quando né? É um caso assim. Pais bem resolvidos, pais funcionais, a criança tende a ser funcional também, né? Porque, assim, a forma como os pais lidam com a separação influencia diretamente como a criança está lidando também com essa separação. Sim. Então, assim, a separação é um momento difícil, mas ela não necessariamente precisa ser traumática na vida da criança. Vamos lá, já perguntaram aqui, ó, o papo está rendendo. O que são pais funcionais? Pais que conseguem resolver suas situações e seus conflitos internos. Então, a criança não precisa saber desses conflitos internos que só pertencem a eles dois. Como os pais, aí eu já vou me dar outra, como é que os pais eles podem ser funcionais? Quais são as suas dicas, Eveline, para que os pais consigam alcançar esse patamar, vamos falar assim? Ser mais assertivos, né, nas suas relações. Não misturar, criança é criança, né? Criança é fruto do relacionamento deles, mas assim, ela não tem culpa por nada, essa criança, né? Então, deixar isso sempre claro. Se o conflito é entre o homem e a mulher, então eles resolvam entre si, sem precisar colocar a criança nesse meio turbulento. Porque às vezes o que é que acontece, Mara? As crianças acabam ficando nesse meio. Isso muda. Então, no lugar dos pais se preocuparem com os filhos, é os filhos que se preocupam com os pais. Por quê? Inverte o papel. Exatamente. O que é que eu posso falar? Será que minha mãe não vai gostar? Ou será que meu pai não vai gostar? E aí a criança fica perdida nesse meio. E aí, o que é que vai acontecer? Né? Vai trazer bem mais prejuízos do que se fosse uma separação digamos, mais equilibrada. Eveline, durante a separação, tem muitos casais que conseguem conversar,
Você, com certeza, como psicóloga, deve saber disso. Mas tem uns casais que têm muita dificuldade em conversar, que às vezes uma parte não aceita, não concorda, enfim. Como conseguir manter um diálogo? A gente já sai um pouquinho, né? Eu fugi, desculpa. A gente foge um pouquinho das crianças e vai para o casal agora. Como conseguir fazer com que esse diálogo flua quando uma parte ela não está contribuindo? Na realidade, tem que ser muito maduro. Né, maduro para entender o que é o processo de separação, o que é que aconteceu e que até que ponto esse casal consegue ficar juntos e até que ponto eles não conseguem mais, eles não estão falando a mesma língua, eles não estão se dando bem. Então, acho que a maturidade é essencial para o desenvolvimento da família toda, né, para que as pessoas consigam se comunicar. E outra coisa que é muito importante é o respeito. Sim. Acho que o respeito é o mínimo que a gente pode ter pelo outro. Né? Então, quando os casais se respeitam, é mais fácil eles conversarem. É verdade. Né? O que é que os pais eles não devem fazer de jeito nenhum, de maneira nenhuma, absolutamente não, aos filhos, né? Com os filhos durante esse processo de separação? A gente tem hoje a alienação parental, né? Que é essa interferência que um dos cônjuges, partes, né? Exatamente, tem a influência sobre a criança, que pode afetar diretamente no estado psicológico dessa criança, na formação. Então, assim, é ideal que eles não pratiquem, tá? Que eles consigam ser assertivos, entender o processo de separação, que eles evitem brigas também, porque às vezes os pais ainda estão no processo de separação, não separaram e ficam brigando diretamente na frente da criança, né? Então, isso evita ao máximo. E eu também queria ser assim, que a gente falasse sobre essa questão da alienação parental, me veio isso, né, exatamente, de conversa, de diálogo. O quanto que na alienação parental isso praticamente não existe, né, porque é um pai ou é a mãe ali fazendo, vamos colocar no popular, fazendo a cabeça da criança contra o outro. Ou é a mãe colocando a criança contra o pai, ou é o pai colocando a criança contra a mãe. E quando a gente passa a ter esse entendimento de que são separação, que são coisas realmente diferentes, que filho é filho, casal é casal, acho que as coisas elas podem fluir melhor, Com né, certeza, Eveline? né? Isso é um pensamento até bem maduro, né? Você entender todo esse processo. Que as pessoas não têm. Em quais casos é indicada a terapia para as crianças? A terapia é bom para todo mundo, né? Eu concordo plenamente com isso, viu? Então, assim, se observar que a criança não está elaborando bem essa situação, é sempre bom pedir ajuda, né, para poder trabalhar o que é que está acontecendo. Você falou sobre aqueles sentimentos da criança, né? Eles poderiam ser sintomas, sinais de que também. algo não está indo muito bem com a criança, que ela não está sabendo lidar com essa situação, Eveline? Podem. Vamos reforçar o pessoal? Ansiedade, baixo rendimento escolar, a escola vai observar também, né, essa queda no rendimento da criança. O medo, como eu falei, o medo e principalmente o medo do abandono e a culpa também. Será que eles estão se separando por quê? A criança tem isso também, né? Muito mais pela imaturidade infantil. Sim. Será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Então, por isso que é importante que os pais deixem claro, né, que estão se separando, mas que isso não é culpa da criança e não muda o amor que eles sentem pela criança. Bom, muito bom realmente lembrar sobre isso. Para a gente fechar, qual a dica, qual a mensagem que você deixa para os pais, papais e mamães que estão passando por esse processo de separação? Evitem brigas, acho que é o fundamental, né? Tentem ser uma separação mais, digamos, amigável, né? O mais amigável possível, né? Para que seja boa para os dois lados, né? E principalmente para a criança, porque quando ela não é amigável, na situação toda, quem se prejudica mais é a criança. Então, dicas aí preciosas para você, tá, gente? Diálogo, conversa, isso sempre vai ser a melhor solução. Eu sei que às vezes é difícil para algumas pessoas, eu digo isso porque eu já passei por essa situação, que às vezes é difícil para algumas pessoas aceitarem que o outro não quer mais. Realmente. É um processo, né, bem difícil. Como assim ele não me quer mais? Ainda mais numa relação que é longa, numa relação que tem filhos, enfim, que se construiu
tanta coisa, mas tenta abrandar o coração, tenta ficar calma e se abra para o diálogo, né, Evelina? Sim, com Acho certeza. que isso é muito importante. E outra coisa, foi bom você falar, porque assim, os pais também não devem colocar suas frustrações na criança. Outra coisa importante. As frustrações que o relacionamento não deu certo, a criança não tem culpa. Né? A criança é um fruto do relacionamento de vocês, mas ela não tem culpa. Não tem culpa, tá, gente? É isso. Maravilhosa. Contatos, redes sociais, pessoal de casa, tem alguma outra dúvida? Quer, quem sabe, até né, levar o seu próprio caso para tentar resolver? Como é que eles podem entrar em contato, Evelina? 99384-2554 e rede social é psicóloga Evelina Vasconcelos. Muito bem. Muito obrigada mais Obrigada uma vez pela sua presença Mara. aqui. Bom dia. Obrigada. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. E eu tô esperando você.